Existem lugares neste planeta que podem te matar, te fazer desaparecer ou te mudar para sempre. E a maioria deles está em mapas que qualquer pessoa pode acessar. Hoje eu vou te mostrar 10 desses lugares, e no final desse vídeo você vai entender por que algumas portas são melhores fechadas. Todo ano, milhares de turistas vão a lugares sobre os quais foram avisados. Alguns voltam, outros não. E eu não estou falando de zonas de guerra ou lugares que você obviamente evitaria. Eu estou falando de ilhas, florestas, lagos e até cidades que parecem completamente normais por fora, mas escondem algo seriamente errado por dentro. Esses são os 10 lugares que você nunca deve visitar, e eu vou te contar exatamente o porquê. Sabe o que é curioso? O mundo tem esse jeito estranho de fazer coisas perigosas parecerem bonitas. Um lago de água cristalina que pode queimar sua pele, uma floresta onde as pessoas entram e nunca mais saem, uma ilha tão mortal que o próprio governo tornou ilegal visitá-la. A gente vê fotos desses lugares e pensa, cara, que lugar incrível! Mas as aparências são tudo nesses casos, e as aparências estão completamente mentindo para você. Vamos começar a lista. Número 10. Ilha da Queimada Grande, Brasil. Na costa de São Paulo, existe uma pequena ilha chamada Ilha da Queimada Grande. De um barco, ela parece uma ilhazinha bonita, coberta de verde. Mas veja o que realmente existe nessa ilha. Entre 2.000 e 4.000 jararacas ilhoa, uma das cobras mais venenosas do mundo inteiro. E elas estão em todo lugar, no chão, nas árvores, escondidas nas pedras. Cientistas estimam que existe aproximadamente uma cobra para cada metro quadrado de terra na ilha. O governo brasileiro tornou ilegal visitar o lugar sem autorização especial. A última família que viveu lá, o faroleiro e sua família, segundo histórias locais, morreu quando cobras entraram pelas janelas. Seja essa história completamente verdadeira ou não, a Marinha Brasileira ainda mantém o farol de forma remota. Ninguém mais vive lá. Ninguém mais vai lá. Com razão. Número 9. A Porta do Inferno, Turcomenistão. No meio do deserto de Karakum, no Turcomenistão, existe um buraco gigante no chão que está em chamas há mais de 50 anos. É chamado de Cratera de Gás de Darvassa, mas os moradores locais simplesmente chamam de Porta do Inferno. Em 1971, engenheiros soviéticos estavam perfurando em busca de gás natural, quando o solo cedeu e criou essa cratera enorme. Para evitar que gás venenoso se espalhasse, eles atearam fogo, achando que queimaria em poucas semanas. Isso foi em 1971. Ainda está queimando até hoje. A cratera tem cerca de 70 metros de largura e 30 metros de profundidade, e o calor que sai dela é absurdo. Pessoas já visitaram e chegaram perto, mas a fumaça e o calor tornam o lugar genuinamente perigoso para ficar muito tempo por perto. O governo do Turcomenistão já tentou apagar várias vezes e não conseguiu. Se você chegar perto demais, só os gases já podem te fazer desmaiar. Não é exatamente o destino mais acolhedor. Número 8. Ilha Sentinela do Norte, Índia. Esse é um dos lugares mais fascinantes e assustadores da Terra. A Ilha Sentinela do Norte fica nas Ilhas Andamã, no Oceano Índico, e é o lar do povo sentinelês, uma tribo que não teve nenhum contato com o mundo exterior por milhares de anos, e eles querem continuar assim. Eles rejeitaram todas as tentativas de contato, às vezes de forma pacífica, na maioria das vezes não. Pescadores que acidentalmente se aproximaram demais foram mortos com flechas. Em 2018, um missionário americano chamado John Allen Shaw visitou ilegalmente a ilha tentando converter a tribo ao cristianismo. Ele foi morto. Seu corpo nunca foi recuperado. O governo indiano tornou ilegal se aproximar a menos de 5 quilômetros da ilha. Os sentinelês são protegidos por lei. E você também, de você mesmo, caso esteja pensando em visitar. Você não vai voltar. Número 7. O Lago Natron, Tanzânia. O Lago Natron, na Tanzânia, parece algo de outro planeta. Ele tem essa cor vermelha intensa, quase como sangue, e fica sob céus abertos e enormes no leste africano. Mas veja o que essa água realmente faz com você. O lago tem um nível de pH extremamente alto,
Estamos falando de algo quase tão alcalino quanto a amônia. Ele calcifica animais. Pássaros e bortegos que voam muito baixo e tocam a água ficam cobertos por uma camada mineral e morrem, congelados no lugar como estátuas. O fotógrafo Nick Brandt encontrou dezenas desses animais calcificados ao redor do lago e os fotografou. Eles pareciam figuras de pedra. A água pode causar queimaduras graves na pele e nos olhos de muitos animais, incluindo humanos. Alguns animais, como flamingos, são adaptados a ela. Eles até se reproduzem lá. Mas para humanos, entrar nessa água é algo que você definitivamente não quer fazer. Número 6. A floresta de Aokigahara, Japão. Aos pés do Monte Fuji, no Japão, existe uma floresta densa chamada Aokigahara. Ela também é conhecida como a Floresta dos Suicídios. Esse lugar tem uma das maiores taxas de suicídio no mundo inteiro. Todo ano, as autoridades japonesas percorrem a floresta e encontram corpos. Placas estão espalhadas pelas árvores em japonês, incentivando as pessoas a buscar ajuda antes de tomar uma decisão permanente. A floresta em si é fechada e escura. As árvores bloqueiam a maior parte da luz do sol. As raízes tornam o chão irregular e é fácil se perder. Bússolas também se comportam de forma estranha em algumas partes da floresta por causa de rochas vulcânicas no subsolo que interferem nos campos magnéticos. Há um peso cultural e psicológico nesse lugar que é difícil de descrever. Pessoas que caminham por lá relatam sentir uma pressão, uma tristeza que não conseguem explicar. Seja isso real ou não, a Aokigahara é um dos lugares mais perturbadores do planeta. Número 5. Zona de exclusão de Chernobyl, Ucrânia. Em 26 de abril de 1986, o reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl explodiu. Ele liberou radiação 400 vezes mais poderosa do que a bomba lançada em Hiroshima. A cidade de Pripyat, que abrigava quase 50 mil pessoas, foi evacuada em menos de 36 horas. Hoje, a zona de exclusão ao redor de Chernobyl tem 30 quilômetros de raio. Você até pode fazer tours por lá hoje em dia, o que é surreal. E muita gente faz. O lugar virou destino turístico, especialmente depois da série da HBO. Mas aqui está o ponto. A radiação ainda está lá. Ela não foi embora. Alguns pontos dentro da zona ainda têm níveis de radiação seriamente perigosos. A Floresta Vermelha, bem ao lado da usina, é uma das áreas mais contaminadas da Terra. Os guias vão te dizer que visitas curtas são seguras, mas a exposição de longo prazo ainda é um risco muito real. E se você sair do caminho aprovado, você pode pisar em algum lugar que te dá uma dose de radiação que você não vai saber que recebeu até anos depois. Número 4. Depressão de Danakil, Etiópia. A depressão de Danakil, na Etiópia, é um dos lugares mais quentes, mais secos e mais baixos da superfície da Terra. As temperaturas batem regularmente em 50 graus Celsius. É basicamente a coisa mais próxima de outro planeta que você pode visitar sem sair da Terra. Há vulcões ativos, lagos de lava, piscinas de ácido e geysers soltando gases tóxicos. O próprio chão é coberto por planícies de sal e aberturas hidrotermais que liberam gases venenosos. Alguns operadores de turismo levam pessoas até lá porque a paisagem é genuinamente diferente de qualquer outra coisa no mundo. Mas pessoas já morreram. Insolação, gases tóxicos e instabilidade política na região fazem desse lugar um dos destinos genuinamente mais perigosos do planeta. Não é um lugar para erros. Número 3. Interior isolado da Ilha de Marajó, Brasil. A maioria das pessoas nunca ouviu falar desse, e esse é exatamente o ponto. A Ilha de Marajó, no norte do Brasil, é a maior ilha fluvial do mundo, maior do que a Suíça. As bordas da ilha são relativamente acessíveis, mas fundo no interior, ela se torna um dos lugares mais isolados e sem lei da América do Sul. Floresta densa, sem infraestrutura, sem presença policial por centenas de quilômetros e comunidades que existem completamente isoladas de qualquer governo. Rotas de tráfico de drogas passam por essa região. Pessoas que entram sem conhecimento local e sem confiança local simplesmente não voltam. Não por conta de algo dramático, mas porque a floresta te engole e ninguém vem te procurar.
É um lugar onde desaparecer é fácil e ser encontrado é quase impossível. Número 2. Ilha Greenard, Escócia. Esse é mais silencioso e mais assustador do que a maioria das pessoas imagina. A Ilha Greenard é uma pequena ilha na costa noroeste da Escócia. Durante a Segunda Guerra Mundial, o governo britânico a usou para testar armas biológicas, especificamente antrás. Eles detonaram bombas de antrás na ilha e foram embora. A ilha ficou contaminada e completamente proibida ao público por mais de 40 anos. Na década de 1980, o governo britânico realizou um projeto de descontaminação. Eles encharcaram a ilha com 280 toneladas de formaldeído misturado com água do mar. Declararam a ilha segura em 1990. Mas aqui está o problema com os esporos de antrás. Eles podem sobreviver no solo por décadas, potencialmente séculos. Cientistas dizem que o risco agora é muito baixo, mas muito baixo não é o mesmo que zero. A ilha é tecnicamente acessível hoje, mas é remota, hostil e carrega uma história que faz a maioria das pessoas pensar 2 vezes antes de colocar o pé lá. E o lugar número 1 que você nunca deve visitar fica em um dos países mais visitados do mundo, a França. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, certas áreas do norte da França estavam tão destruídas, tão completamente saturadas com gás venenoso, bombas não explodidas e restos humanos, que o governo francês simplesmente cercou essas áreas para sempre. Essas regiões são chamadas de Zone Rouge, a Zona Vermelha. Hoje, mais de 100 anos depois, a Zone Rouge ainda existe. Ela cobre milhares de hectares de terra. Ninguém tem permissão de morar lá. Sem agricultura, sem construção, sem visitas. Por quê? Porque o solo ainda está cheio disso. Bombas não explodidas da Primeira Guerra Mundial ainda são encontradas todo ano pela França e pela Bélgica. Chamam de colheita de ferro, porque os agricultores continuam as desenterrando. Na Zone Rouge, especificamente, a contaminação vai mais fundo. Arsênio, lumbo, mercúrio, das bombas e dos gases. O próprio solo é tóxico. Árvores crescem lá agora, lentamente retomando o terreno. Mas embaixo da terra, ainda existem bombas que podem explodir, ainda existem químicos tóxicos contaminando o solo, e ainda, mais de um século depois, restos humanos sendo descobertos. A França aceitou silenciosamente que parte dessa terra nunca mais será segura. É um dano de guerra que nunca terminou, apenas escondido sob árvores e silêncio. Então é isso. 10 lugares que existem neste planeta agora mesmo e que você genuinamente não deveria visitar. Alguns vão te matar rápido, outros vão te matar lento, e alguns vão simplesmente te fazer desaparecer, sem que ninguém jamais saiba o que aconteceu. O mundo está cheio de lugares incríveis para explorar, mas esses 10 são prova de que nem toda porta vale a pena abrir. Algumas coisas são perigosas por um motivo, e alguns lugares são melhores experimentados exatamente de onde você está agora, seguro através de uma tela. Se inscreve e assiste o próximo vídeo. Ele é tão insano quanto esse.